Nos últimos anos, uma pergunta começou a aparecer cada vez mais no Brasil. Por que tantas empresas estão saindo daqui e indo para o Paraguai? E junto com isso, outra pergunta começou a crescer. Por que tantos brasileiros estão mudando para lá? Durante muito tempo, o Paraguai era visto por muitos brasileiros apenas como destino de compras, país mais pobre ou economia secundária da América do Sul. Mas isso mudou. E hoje, fábricas brasileiras atravessam a fronteira, empresários transferem suas operações para lá, investidores abrem empresas no Paraguai e brasileiros começam a buscar residência fiscal no país vizinho. E sabe qual o motivo principal disso tudo? Impostos muito menores, menos burocracia, energia barata e um custo operacional muito mais baixo que o brasileiro. Enquanto isso, o Brasil continua enfrentando uma carga tributária muito alta, burocracia pesada, insegurança jurídica e o chamado custo Brasil. Mas afinal, o Paraguai realmente virou um paraíso econômico? Ou existe exagero nessa narrativa? Por que tantas empresas estão migrando para lá? E quais são as diferenças reais entre os dois países? Hoje, vamos analisar a diferença de impostos, o motivo da migração dessas empresas, por que brasileiros estão indo para o Paraguai e o que isso revela sobre a economia brasileira. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o vídeo é sobre um fenômeno que está crescendo silenciosamente. Empresas e brasileiros deixando o Brasil para ir para o Paraguai. Enquanto o Brasil aumenta burocracia e impostos, o Paraguai oferece menor encargos, energia barata e tributação simplificada. Mas afinal, vale realmente a pena? O Paraguai virou ameaça econômica ao Brasil? E por que mais de 200 empresas brasileiras já atravessaram a fronteira? Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora entender por que tanta gente está apostando no país vizinho. Bom, o principal motivo da migração empresarial é econômico. Muitas empresas afirmam que produzir no Brasil ficou muito caro, burocrático e pouco competitivo. No Brasil, existe algo chamado custo Brasil, que é um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarece a produção e os negócios no país. Por conta disso, empresários frequentemente reclamam de excesso de impostos, burocracias, encargos trabalhistas, insegurança jurídica e custos operacionais elevados. Enquanto isso, o Paraguai criou um modelo agressivo de atração industrial através da chamada Lei de Maquilha. Esse regime permite que empresas estrangeiras possam importar matérias-primas e maquinários com suspensão de impostos, pagando apenas um imposto único de 1% sobre o valor agregado, estimulando assim essas empresas a produzirem no Paraguai, pagando impostos extremamente reduzidos. Segundo algumas reportagens recentes, mais de 200 empresas brasileiras já migraram parte da produção para o Paraguai. Muitas empresas brasileiras afirmam que, no Brasil, encargos trabalhistas podem chegar perto dos 80% do salário, enquanto no Paraguai ficam entre 35% e 40%. Além disso, o Paraguai oferece energia elétrica mais barata, importação facilitada, menos burocracia e tributação simplificada. O custo de energia industrial no Paraguai pode ser de 40% a 60% menor que no Brasil. O problema não é apenas o Paraguai ter impostos menores. O problema é que muitas empresas sentem que o Brasil ficou caro demais para produzir. E cá entre nós, ninguém quer trabalhar demais para no final do mês ver o governo levar mais da metade do seu lucro embora, sem nem sequer ter pisado dentro dessa empresa. A diferença tributária entre os dois países é gigantesca e essa talvez seja a principal razão da migração empresarial. O Paraguai ficou conhecido por um modelo 10-10-10, ou seja, 10% de imposto de renda pessoa física, 10% de imposto de renda empresarial e 10% de IVA, equivalente ao ICMS brasileiro. Enquanto isso, meus amigos, o Brasil possui um sistema tributário extremamente complexo, diversos impostos e carga tributária muito mais elevada. No regime de maquilha, as empresas no Paraguai podem pagar apenas 1% sobre o valor agregado na produção exportada. Além disso, lá existem incentivos como isenção de imposto na importação de maquinários, isenção para matéria-prima e regras simplificadas para produção industrial. Segundo o Poder 360, empresas relatam lucro até 150% maior operando no Paraguai devido à redução de impostos e encargos. O Paraguai permite participação estrangeira ampla nas empresas, facilitando investimentos brasileiros. Porém, é claro, menos impostos não significa automaticamente país mais desenvolvido. O Paraguai possui seus desafios, assim como qualquer outro país. O Paraguai ainda possui, por exemplo, muita pobreza e informalidade
informalidade, infraestruturas limitadas em várias regiões e economia menor que a brasileira. O Paraguai cresce porque decidiu competir oferecendo um ambiente mais barato e simples para produzir. E muitas das grandes economias que conhecemos hoje começou exatamente desse jeito, proporcionando um ambiente saudável para quem quer produzir. Com isso, você atrai investidores, gera emprego, arrecada mais e assim o país começa a se desenvolver. Enquanto isso, o Brasil continua debatendo reformas tributárias há décadas e quando chegam em um consenso, nunca é algo benéfico para a população, ou seja, todo debate deles tem que beneficiar primeiramente o governo. Mas não são apenas empresas que estão indo para o Paraguai. Muitos brasileiros também estão buscando residência fiscal, custo de vida menor ou oportunidades econômicas no Paraguai. O interesse por residência fiscal no Paraguai cresceu muito nos últimos anos. E os principais motivos citados são impostos menores, menor custo operacional, aluguel mais barato, energia mais barata e menos burocracia. Segundo dados comparativos divulgados pela Wise, o custo de vida no Paraguai pode ser significativamente menor que no Brasil em várias áreas. Por exemplo, transporte, alimentação, moradia e custos pessoais. Muitos empresários brasileiros passaram a usar o Paraguai como base industrial, residência fiscal ou ponto estratégico para negócios internacionais. O país ficou muito atrativo, especialmente para indústrias, investidores, comerciantes, profissionais digitais e empresários de médio porte. Porém, nem tudo são flores, né? Mudar para o Paraguai não significa solução mágica para seus problemas. O país ainda enfrenta muitos problemas também, como menor estrutura urbana em várias regiões, mercado consumidor bem menor, diferenças culturais, muita informalidade e limitações de serviços públicos. Muita gente não está indo para o Paraguai porque acha o país perfeito. Está indo porque acredita que o ambiente econômico ficou muito mais favorável que o brasileiro. O crescimento do Paraguai como destino empresarial virou também um alerta econômico para o Brasil, porque mostra que empresas estão buscando escapar do chamado custo Brasil. O Brasil, por exemplo, possui mercado consumidor gigantesco, infraestrutura muito maior, agronegócio forte, indústrias relevantes e enorme potencial econômico. Porém, o país também possui uma burocracia muito pesada, sistemas tributários complexos, insegurança jurídica, lentidão regulatória e custos elevados para produzir. O Paraguai decidiu competir justamente nos pontos em que o Brasil é mais criticado: menos impostos, regras simples e incentivos industriais. O crescimento industrial do Paraguai preocupa parte da indústria brasileira, porque existe medo justamente da desindustrialização, perda de empregos e fuga de investimentos. Até porque não estamos falando de algum país lá da Europa, e sim de um vizinho nosso, ou seja, de alguém que está no nosso quintal. Alguns economistas afirmam que o problema não é o Paraguai crescer, o problema é o Brasil perder competitividade. Talvez a pergunta mais importante não seja por que o Paraguai está atraindo empresas, mas sim porque o Brasil está deixando essas empresas irem embora. Porque, como eu disse, uma coisa é você viajar um oceano inteiro para migrar suas operações. Outra é você ter alguém no fundo do seu quintal que te oferece condições melhores de trabalho. Nesse caso, basta abrir o portão e correr para o lado de lá. Paraguai deixou de ser apenas um destino de compras para muitos brasileiros. Hoje, atrai fábricas, investidores, empresários e brasileiros em busca de menos impostos e menos burocracia. Enquanto isso, o Brasil continua enfrentando muitas críticas sobre carga tributária, custos trabalhistas e ambientes de negócio. Para alguns, o Paraguai virou o exemplo de competitividade. Para outros, o país apenas aproveitou as falhas econômicas brasileiras. Agora, comenta aqui embaixo, na sua opinião, o problema é o Paraguai estar crescendo ou o Brasil estar ficando caro demais para produzir? E já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque essa disputa econômica entre Brasil e Paraguai pode impactar diretamente o futuro da indústria brasileira. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!